Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula 59. Nas últimas aulas, trabalhamos razão, proporção, trabalhamos operações com frações. Agora, eu vou retomar o conceito de álgebra, passando mais tintim por tintim de uma maneira mais clara, mais específica, ok? Para vocês entenderem bem e chegar no ano que vem tendo esse conceito, esse raciocínio algébrico bem desenvolvido. Então prestem bastante atenção nessa aula, ok? Bom, quando a gente fala de álgebra, a gente tem que lembrar o que é um termo algébrico. Termo algébrico é um termo que é produto de números, de letras ou de ambos. Eu tenho alguns exemplos de termos algébricos: 5ab ao quadrado. Coloquei esse ao quadrado aqui, ó. Ele vai ser muito importante daqui a pouco. Olha como que ele é formado. Ele é formado pelo produto. O produto é vezes 5 vezes o A vezes o B. Como ele está ao quadrado, repete duas vezes. Vezes B. Então, tenho 5ab ao quadrado é 5 vezes A vezes B vezes B. Eu tenho apenas multiplicação de números e letras. Esse daqui, ó, o 13, eu tenho multiplicação apenas de números. 13. Posso escrever como uma vez o 13. Ok? E se eu tiver o x aqui, por exemplo, sozinho? Outra coisa muito importante. Posso escrever como uma vezes o x. Ok? Então, novamente, eu tenho uma multiplicação de números e letras. Bom, aí a gente chega numa parte muito importante que vocês têm que saber diferenciar: coeficiente e parte literal. O coeficiente sempre vão ser os números do termo algébrico. E quando eu falo os números, a potência não está inclusa, ok? A potência não. É só o número na frente. No caso, 12x, o meu coeficiente é o 12 apenas. E a parte literal são todas as letras juntas. Eu tirei o número, fica só as letras. Então, em 12xy, a parte literal vai ser xy. Coeficiente 12, parte literal xy. Geralmente, saber que a parte literal a gente não costuma usar muito. Mas os coeficientes, a gente tem que saber o que são, tem que saber diferenciar. Porque várias situações problema, a gente vai ter que usar o coeficiente. Qual que é o coeficiente tal? Qual que é o outro coeficiente? Tem que saber diferenciar isso. Aqui mais alguns exemplos. Coeficiente está em azul, parte literal em amarelo. 9ab ao quadrado. Observe que esse ao quadrado aqui, ó, ele está na parte literal, certo? Mas ele é número. Foi o que eu falei aquela vez lá. Ó. Expoentes, quando eles estão nas letras, ele faz parte, ele é da parte literal, ok? E o número na frente, ou ele pode estar atrás também, em qualquer lugar, mas o número que vai estar grande, que não é expoente, sempre vai ser coeficiente. Então tem aqui 9ab ao quadrado. Coeficiente 9, parte literal ab ao quadrado. RT2, parte literal RT, coeficiente 2. Podem estar de qualquer forma de ordem aqui, as letras e os números. Por convenção,
para facilitar os cálculos e a visualização, a gente costuma escrever o coeficiente na frente e toda a parte literal junto ao lado, ok? Atrás. Geralmente a gente escreve desse jeito. Pode aparecer desse jeito ao resolver um problema. Pode ficar dessa forma. Daí é só organizar. Passo 2 para frente, RT, ok? Muito importante isso aqui, ó. YZ. Olha esse exemplo aqui que eu dei. X é uma vez o X, ok? Então, esse uma vez, vale lembrar que quando não tem letra aqui, quando não tem coeficiente na frente, quando não tem um número na frente, o coeficiente vai ser 1. Sempre 1, ok? Tem muita gente que comete o erro de colocar coeficiente 0. Não é 0, ok? Então, isso daqui é chamado de YX, coeficiente 1. E o 6, quando ele está sozinho, aí sim, não tem parte literal, ok? Quando é um número sozinho, não tem parte literal. É chamado termo independente. É muito bom também decorar isso aqui. O número sozinho numa expressão algébrica ou equação algébrica é chamado termo independente, ok? Bom, vamos avançar mais um pouquinho. Saber diferenciar expressões algébricas de equações algébricas. Expressão algébrica é uma expressão com um ou mais termos algébricos. O que é uma expressão? É um monte de continha uma do lado da outra, ok? As letras de uma expressão são chamadas variáveis. Por quê? Qualquer valor que eu coloque ali, eu posso resolver isso daqui, essa expressão, certo? No caso, estaria calculando o valor numérico. Então, 2x mais 4y menos x ao cubo mais 8 é uma expressão algébrica. 18x ao quadrado mais 2x mais 1, outra expressão algébrica. B vezes H dividido por 2, outra expressão algébrica, ok? Agora, equação algébrica é quando duas expressões algébricas são igualadas. Aqui eu tenho alguns exemplos. Na equação algébrica, as letras são chamadas de incógnita, ok? Na expressão algébrica, variável. Na equação, incógnita. Então eu tenho aqui uma equação, ó. Observe que as expressões algébricas são igualadas. Se elas são igualadas, vai ter um sinal de igual em algum lugar, ok? Aqui, ó, vamos para M. 5 vezes 3 menos x igual a 2 vezes x menos 4 mais 15. Estou nessa daqui. Então eu tenho duas expressões algébricas separadas por um igual. Olha esse outro exemplo aqui, ó, 2x menos 3 igual 7 menos 2 vezes 2x menos 13. Tenho a expressão algébrica 2x menos 3, a expressão algébrica 7 menos 2 vezes 2x menos 13, e elas estão igualadas. Bom, aqui mais uma para vocês diferenciarem a equação, expressão algébrica, ok? Essas aqui eu usei equações mais simples. X igual a 2, 2x menos 6 igual a 0, x menos 8 igual a 1, x mais y igual a 2. Expressões, x mais 2, 2x menos 6, xy, x mais y mais 2. O que você pode observar de diferença? Todas as equações têm um sinal de igual. Óbvio, é uma equação. E as expressões, não. Elas separam apenas
elas são apenas um conjunto de operações com termos algébricos. Agora a gente começa a entrar na parte interessante. Termos semelhantes. Sempre que vocês vão resolver uma expressão algébrica ou uma equação algébrica, a gente fala resolver uma expressão algébrica é simplificar a expressão. Às vezes ela tem um monte de termo algébrico e você quer escrever ela com o mínimo de termos algébricos possíveis. A gente fala de simplificar a expressão. Para isso, a gente junta os termos semelhantes. Daqui a pouco eu vou falar aqui o que significa juntar termos semelhantes. Primeiramente, termos semelhantes são o quê? São os termos algébricos que a parte literal é igual, exatamente igual, porém as letras podem trocar de posição, ok? Vejam esse exemplo, ó, 3ab ao quadrado e menos 9ab ao quadrado. A parte literal, ó, ab ao quadrado é igual, certo? Portanto, são termos semelhantes. 2xy e 3yx. Observe que a parte literal é igual, xy, yx, tem as mesmas letras, o mesmo expoente em cada uma delas, só estão em posição invertida. Mesmo assim, são termos semelhantes. 2xy, eu posso escrever como 2yx. Da mesma forma que 3yx, posso escrever como 3xy. Aí, a parte literal fica exatamente igual. 5a e menos a. Ó, apesar do sinal de menos aqui, esse menos é do coeficiente. Parte literal igual. Ok? Por último, 12 e 23. São termos independentes. Todos os termos independentes são termos semelhantes, ok? Se eles não têm parte algébrica, obviamente, posso considerar a parte algébrica dele, a parte literal dele como zero. Prossigamos. Exemplos que não são termos semelhantes. 3ab e 2ax. Por quê? Eu tenho letras diferentes, ó. O x e o b são diferentes na parte literal. 5x e 3y. Mesma coisa, ó. Letras diferentes na parte literal. 2a ao quadrado, 6a ao cubo. Por que eles não são semelhantes? Se a letra é igual e os dois têm expoente. O expoente também tem que ser igual, ok? O expoente também tem que ser igual. Ok, aqui está certo, ó. RH ao quadrado, HR ao quadrado. Por que eles não são termos semelhantes? Porque o expoente tem que pertencer à mesma letra, ok? O expoente tem que estar em cima da mesma letra que ele estava em cima do outro lá. Se aquele está em cima do H, se eu trocar de ordem as letras, o expoente tem que continuar em cima do H, ok? 9 e 2b. Termos independentes só podem ser semelhantes a outros termos independentes, ok? Aqui uns exemplos para a gente classificar quais são, quais não são. Ó. 2ab ao quadrado, tem algum semelhante a ele? Tem. 12b ao quadrado a. Ó, o expoente está em cima do b, nos dois, eu só troquei de ordem as letras. Mantém como termos semelhantes. Vou dar uma aceleradinha aqui. Outro exemplo que nós temos, 3b e 5b, ok? E os termos independentes, 9 e menos 14, tá? Então esses são nossos termos semelhantes. Agora sim, juntar
termos semelhantes. O que isso significa? Quando a gente está falando de resolver equações ou expressões algébricas, juntar termos semelhantes é adicionar ou subtrair os coeficientes dos termos semelhantes, de acordo com o sinal que tiver. Por exemplo, ó, 5ax mais 3ax. Termos semelhantes, certo? Parte literal é igual. Então, o que eu faço? Eu junto os coeficientes. Os dois são positivos, eu vou somar. 5 mais 3, 8. E a parte literal continua da mesma maneira. 3b menos b. Lembrando que quando o número não aparece aqui na frente, é coeficiente 1. Como eu tenho menos, 3 menos 1, mantém a parte literal, 2b. Aí eu fiz um outro exemplo aqui, ó. Posso somar de 3 em 3 também, não posso? Tranquilamente. Eu tenho, ó, 3y menos 5y mais 12y. Posso fazer aqui, ó, 3y menos 5y menos 2y. Mais 12y, 10y. Aqui eu usei o mesmo exemplo, só que eu fiz diferente. É uma forma para facilitar. A gente junta todos os positivos de uma vez, 3y e 12y, 15y. E depois a gente tira os negativos. A gente junta os positivos, junta os negativos separados, e a gente tira os negativos dos positivos. Então, 15y menos 5y, 10y. E aqui eu tenho um outro exemplo. Tenho com A e B. São termos semelhantes, A com A, B com B. Aí eu junto eles, o A com o A, B com B. E esse daqui, ó, eu só posso juntar quando o expoente é igual. Então, 5x mais 7x, ó, eu coloquei eles perto. Os que têm mesmo expoente, 5x, 7x e x, 2x². Aqui era menos, tá? Mais 3x², não tem termos semelhantes. Então eu vou juntar os que eu posso, esses aqui, e os outros eu apenas copio. Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje, ok? Isso que é importante vocês saberem fazer. Saber o que são termos semelhantes, saber juntar os termos semelhantes, ok? Saber separar o coeficiente da parte literal. Não é um tema difícil, é fácil. É tudo uma questão de atenção, ok? Então, pessoal, até a nossa próxima aula.